Carlão, você pode continuar lendo aí para gente? E Valdemir Nessa- faz aí faz a condução. Lembrando aí, antes do Carlão começar a leitura, de que esse capítulo trata do, me permita aqui a brincadeira, do bota fora da Dona Laura, né? A Dona Laura está se despedindo dos familiares, dos amigos, porque ela vai estar voltando à Terra para reencarnar. Então, esse capítulo 47. É que nós vamos fechá-lo e começar o 48. E é interessante também que é um culto que eles fazem na casa da Dona Laura. Quando fecha esse capítulo 47, Dona Laura convida, inclusive, o André para no dia seguinte estar lá para fazer parte desse culto do Evangelho lá que eles vão fazer para reencontrar. Bem, não vamos dar spoiler, né? Spoiler deixa para depois. A gente vai vendo aos pouquinhos. Vamos lá, Carlão. Então, o Genésio está conversando com a dona, da dona Laura. Vamos lá. Repare, disse o interlocutor solícito, que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas. Imagina o prestígio, né? O próprio governador determinou medidas diretas para apoiar a dona Laura. Tá? E isso não é privilégio, isso é resultado de trabalho. Qualquer um de nós pode ter esse, com aspas na palavra, né? Ter esse privilégio, esse cuidado do próprio governador. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio sorridente. Terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Graças a Deus, disse a senhora Laura, confortada. Faltava-me ouvi-lo. Faltava-me ouvi-lo. Lísias e as irmãs, às quais se unia agora a simpática e generosa Teresa, manifestaram alegria sincera. E aí, o Carlão, permita aí uma parte. Graças a Deus, disse a senhora Laura, faltava-me ouvi-lo. Eu, eu até falei na semana passada o quanto é importante uma conversa instrutiva, o quanto ouvir alguém é importante para nos auxiliar, o quanto orientar alguém pode ser importante para essa pessoa. Até lembrei que a Associação Brasileira de Psiquiatria e também o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, diz que 20 minutos de conversa é capaz de tirar uma pessoa da ideação suicida. Então, a conversa proveitosa, por isso é importante essa conversa proveitosa, é sempre muito importante, é sempre muito útil, tanto para quem ouve como para quem pronuncia. É claro que precisamos ser sucinto, né? Lembrando aí no estudo da quarta-feira lá, quando o Humberto de Campos diz lá que caridade é reduzir um texto em duas ou três frases, um falatório em duas ou três frases. Então, isso é caridade. Então, quanto mais sucinto pudermos ser, mais fácil fica a compreensão. Por isso, Jesus diz lá: ame a Deus e ame ao próximo. Aqui estão todas as leis e todos os profetas. Continuemos? Uma coisa que eu sinto falta aqui nesse capítulo, né, e nessa obra, porque fala do processo de reencarnação, é a indicação do mentor espiritual, né? Ele Diz, não aborda esse tema. É. nem aí, nem na reencarnação de Sigismundo, nós não temos essa informação, né? Não, e Qual é nenhum, vai se encarregar de acompanhar, de orientar, né? É uma informação que a gente não encontra nas obras que em falam nenhuma obra da Luiz tem isso. Aliás, não só de André Luiz, em nenhuma obra nenhuma obra, do nenhuma. espírito tem esse detalhe, que é um detalhe que seria importante a gente saber. Tem um espírito, a gente sabe que tem, está lá no É, livro dos Espíritos, mas quem, como, por que que ele está é, né? ali, né? Por que dele, né?
Exatamente, não tem. Dona Ivone, que a gente sabe que foi o Charles, né? Que foi numa encarnação pai dela. Tudo bem, mas isso é o Mas é suficiente? ela que revela, né? É. Será que isso é o suficiente para poder ter a designação de mentor espiritual? Eu creio que não, né? Não, não, com Existem certeza com não. certeza outros fatores, mas que nunca encontramos em obra nenhuma falando sobre isso, né? Uhum. Sim, Fala, cara. Carlão. Se levantou, acabou gerando uma dúvida. Não seriam aqueles responsáveis pelo reerguimento daquele espírito que continuariam com eles na função de mentor? Nas obras dele tem a própria mãe dele, na outra obra tem a Zenóbia, e por aí vai. São Mas não aqueles diz, que. mas não revela quem é e o porquê. Pode ser sim, pode ser uma Até possibilidade. pode ser, mas o que ele está dizendo é, não há uma definição clara. O fulano, o espírito tal, como ele diz, o Clarencio foi me buscar no umbral. Claro, o fulano foi designado para ser mentor, anjo da guarda do fulano. É isso que a gente não encontra nas obras espíritas, não só de André Luiz, mas de Emmanuel, de Ivone e de outros, não existe. A gente sabe que existe porque o livro dos Espíritos diz isso, mas não sabe como se dá esse processo, quais os critérios que são utilizados para alguém ser o anjo da guarda. Ele diz lá que é um espírito superior a nós. Isso também está lá no livro dos Espíritos. Mas superior a nós há uma infinidade, né? Superior a mim há uma infinidade. Diga, Sandra. Agora me fez pensar se não cabe aí a interpretação do o mais importante é o nome ou é a mensagem trazida, né? Não sei, agora me faz pensar. Será que é importante saber realmente quem é ou o que ele está trazendo como mensagem, se está batendo com a do codificador ou se não bate, né? É só um pensamento. Mas a proposta não é em relação a isso. A proposta é a identidade dessa pessoa e a relação dela com aquele que será o guiado. Por Sim, exemplo, o Chico Emmanuel. Não foi apenas um mentor, ele foi um mentor de uma obra, né? Dele, orientador dele, com certeza, mas mais que isso, ele orientou um trabalho entendi. gigantesco. Pela, pela volúpia que é o É, trabalho, né? a Joana, a mesma coisa, né? Sim, Então, eu, com certeza, na minha cabeça, né? Se acontece, como descreve lá a reencarnação de Sigismundo, com pessoas extremamente endividadas, se acontece isso no plano espiritual, há uma reunião, há um convencimento, há uma série de propostas entre os envolvidos para aquela encarnação, com certeza vai haver também entre o mentor espiritual e aquele que vai guiar, sim, né? sim. Seria um processo normal, natural, né? De Verdade. acontecer. O que a gente não tem é esse A registro, referência. Aham. né? Como se Entendi. dá, qual é o processo, né? A gente não tem isso. Uhum. A menina que fez a pergunta aí do centro, lá da Georgia, já está no chat, tá? O Pedro já colocou aí no chat. Ah, tá bom, obrigada. Cristina Braga. É só anotar lá o endereço, Cristina. Ok, brigadão. Vamos adiante. Caminhamos. Voltando aí. Lísias e as irmãs, às quais se unia agora a simpática e generosa Teresa, manifestaram alegria sincera. Minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir. Tem razão, aduziu a dona de casa. Cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. Em seguida, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta à Terra, senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem.
Ao despedir-me alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal: Amanhã à noite, André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita do meu esposo. Embora se encontre nos laços físicos, Ricardo será trazido até aqui com auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. Não falte. Agradeci comovidamente, esforçando-me por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que me despontavam no coração. Olha aí, o marido vai ser trazido, tá vendo? Está encarnado, provavelmente durante o sono, vai ser levado a esse encontro no plano espiritual. Para quê? Para essa aproximação, né? Aquela questão toda que a gente falou. Mas a gente não vê a relação do mentor. Olha, eu vou te ajudar, eu vou com você, né? Serei o teu orientador, né? Confia, estamos juntos. Como aconteceu na orientação lá do Asclepius, né? Com os demais que iam reencarnar. Ele fez essa preleção, ele fez essa fala, né? De confiança. Aniceto. Aniceto, isso, obrigado. O Aniceto. Lá naquela fala de confiança, de otimismo e tal, mas ele não foi o orientador, né? A gente sabe, muitos amigos ficaram e vão ficar torcendo, no caso da dona Laura, a própria família dela vai ficar torcendo, os amigos vão ficar torcendo, mas não há uma indicação é, exclusiva ou pessoal do amigo espiritual, do anjo da guarda, que com certeza ela tem, mas que não há essa especificação. E confesso que eu nunca tinha prestado atenção nisso. Você não fala, isso ia passar por mim, não ia nem. Nunca tinha parado para pensar, porque eu já li essas obras aqui N vezes e nunca tinha parado para refletir sobre isso. E será que existe mesmo? Ah, existe. Os livros Existe. dizem isso. Será que seriam nossos ancestrais na própria família? Pois é, pode ser. Em algumas situações até pode ser. É o caso da Dona Ivone Pereira, né? O Charles, que foi pai dela numa outra reencarnação, nessa atual, na última dela, ele foi o mentor dela. Mas não basta ser pai para ser mentor. Tem que ser pai e tem que ser evoluído. Ou pelo menos mais evoluído do que o auxiliado. Porque senão não faz sentido. Então, É. e existem pais que são menos adiantados do que antepassados, né? São menos adiantados do que os próprios filhos, os próprios descendentes. Então, não seria esse critério. O critério é de, efetivamente, de evolução aí moral, especialmente evolução moral. Porque aí, nesse caso, não precisa. O intelecto vem sempre, né? Mas o intelecto pode ficar sob véu, não revelado. Mas a moralidade, sim. A gente conhece muitas pessoas com o intelecto pequeno, pouco conhecimento, mas de uma moralidade muito grande. Interior, a gente encontra muito isso. O pessoal do interior tem essas experiências. Pessoas simples, É sabedoria. exatamente. Pessoas ignorantes no sentido de ignorar a ciência, a tecnologia, etc., mas de uma sabedoria fantástica. Então, essas pessoas são evoluídas moralmente e nesta encarnação estão com o intelecto, como dizem eles, obnubilado, coberto por um véu. E Vamos aí, adiante? pois é, aí o André aceita o convite da Dona Laura, que diz amanhã à noite, André, espero igualmente você por aqui. Então, é exatamente esse culto familiar que está no capítulo 48, que, onde vai ser levado o Ricardo, que é o marido da Dona Laura, o antigo marido que está reencarnado, que vai ser de novo o marido dela, e estão esperando para receber de novo na Terra os próprios filhos, que vão vindo um por um. Vamos lá, Carlão, capítulo 48. Culto familiar. Talvez que a praticante do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci, em casa de Lises. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante.
Pois é, o André não era religioso. O André tinha lá as suas formalidades em termos de religião, mas não era religioso. Então, eu disse, talvez que a praticante do espiritismo não fosse surpreendente, mas para ele foi surpreendente. Uma reunião, um culto do evangelho lá, inclusive com pessoas além da família, pessoas convidadas para esse evento. Para ele foi surpreendente como ele usa a palavra. Vamos Na, lá. na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12, diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. À distância de 4 metros aproximadamente havia um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a um pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. De novo, ele deixa de colocar aqui a definição por falta de palavras que nós não conhecemos. Idêntico aos nossos alto-falantes. Mas são aparelhos que nós não conhecemos. Ou pelo menos, imagino hoje, né? Essa caixinha da JBL, né? Você liga uma caixinha da JBL desse tamanhozinho assim, ela tem um som potente do Wi-Fi que a gente tinha antigamente, né? No estéreo. Não sei se daqueles bailes estéreo que a gente fazia, né? O Wi-Fi estéreo. Então, imagino o que o André está vendo, algo parecido com isso. Só que 1940, isso aqui, né? Da década de 40. Aliás, final da década de 30 e início da década de 40. Não, início da década de 40. Então, ele está trazendo uma coisa que nós não conhecíamos ainda, porque não tínhamos a caixinha de som. Tínhamos o alto-falante. Vamos lá? Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara o lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro nos fez rogar e esclareceu. Estamos prontos. Contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre, e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos, mais fortes por alguns instantes. É o que o Mauro acabou de falar aí. Da, a reencarnação não está fechada, né? O processo continua, segundo alguns, até 7 anos. Não é 7 anos exato, tá, gente? Não tem essa exatidão. Até aproximadamente 7 anos. Alguns, já ouvi alguém falando sobre até a adolescência, mas o André fala até 7 anos, lá no Missionário da Luz. É uma outra Isso. coisa interessante aqui. Pois não, Valdemir, pode comentar. Não, por favor, continue. Uma coisa interessante aqui, quando ele fala essa questão aqui do semelhante aos alto-falantes, né? Lembrando, né, a condição desses espíritos em nosso lar. São espíritos ainda materializados, que não conseguem fazer a leitura do pensamento. Se pudessem, não precisaria disso, né? A mensagem chegaria naturalmente a cada um, independente do tamanho da distância, né? A mensagem chegaria plenamente na mente de cada um. Como não são, como ainda tem essas limitações, existem esses recursos que são utilizados lá para que eles possam participar ali das comunicações que se darão. E o próprio André fala isso em algumas situações, né? Eles pegaram o aeróbus para não volitar, porque nem todos conseguem volitar. Então, o Aniceto vão pegar o aeróbus, vão pegar o ônibus, porque nem todos conseguem volitar. Uma questão de respeito, de fraternidade, de solidariedade àqueles que ainda não conseguem. Então, é a mesma coisa daqui do alto-falante. Eu imagino que talvez até a dona Laura pudesse entender. O Genésio, que era o ministro, com certeza podia entender. Mas nem todos que estavam ali tinham essa capacidade. Então vamos
igualar por baixo, onde todos possam ouvir, onde todos possam entender. Fraternidade. Vamos lá, Carlão. Mas virá ele até aqui? Indaguei. Como não? Evitou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra, como os pombos correio que vivem, por vezes, longo tempo de serviço entre duas regiões, e espíritos há que vivem por lá e entre dois mundos. Por lá, Eu destaquei aqui algumas falas aqui. Nem todos os encarnados se agrilhoam, se prendem ao solo da terra. Ou seja, nem todos, mas uma boa parte de nós, e aí quem quiser se excluir fica à vontade, né? Mas uma boa parte de nós ainda está preso à terra. Ainda está vinculado a relacionamentos difíceis, relacionamentos expiatórios. E outra coisa que eu destaquei aqui: espíritos há que vivem em dois mundos. Então, há uns que saem com facilidade desse corpo, através da emancipação da alma, e pode se encontrar com amigos espirituais, podem ter um relacionamento com o seu próprio anjo da guarda, entender, receber orientação, receber instrução, mesmo não se lembrando de seguinte, mas, como diz Kardec, o espírito sabe o que ouviu, sabe o que aprendeu. E também a questão da interação, né? Temos aí o exemplo do Chico, o exemplo da Dona Ivone, o exemplo do Divaldo, né? Que interagiam com a espiritualidade de forma bem natural. É o que ele fala aqui, né? Ele navega entre dois mundos, né? O Chico era tão evidente isso que ele não sabia nem quem era encarnado e quem era desencarnado. Ele sentava no ônibus, estava conversando com o espírito, achando que estava falando com uma pessoa comum, né? Tal a naturalidade dessa relação entre os dois planos, né? Então, é um exemplo disso que ele está dizendo aqui. Como se daria essa convivência entre os dois mundos é dessa forma. Uma das possibilidades, né? É o que o Divaldo fazia lá quando, no filme, né? Aparece lá no filme. Ele empregado lá na repartição e ia procurando ficha, Atendendo morto. atendendo morto. E todo mundo achava que ele estava maluco, que ele estava conversando sozinho, falando sozinho. É. Até que faz um acordo lá com a funcionária. Se você vê, você me avisa, porque aí eu vou, senão eu não vou. Porque senão eu passava como louco. Então tem pessoas que têm essa possibilidade. E a Dona Ivone fazia isso com naturalidade. Dona Ivone fazia isso antes de escrever os livros dela. Ela visitava os locais, ela via os personagens, ela conhecia a história. Porque quando o espírito Bezerra, o Charles, ou qualquer outro, Roberto Canaleiras, ia ditar o livro, ela já conhecia a história. Então ficava muito mais fácil para ela entender o que o espírito estava falando. Então, há espíritos que têm essa facilidade de se desprender e que viver e que pode viver nesses dois mundos. Dona Ivone era especialista nessa área. Continuemos, Carlão. vamos lá. E, indicando o aparelho à nossa frente, informou: ali está a câmara que Nulo apresentará. Por que o globo cristalino? Perguntei curioso. Não poderia manifestar-se sem ele? É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Nossa emotividade emite forças suscetíveis capazes de perturbar. Quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei de um fato. Uns dizem que foi com o Chico, outros dizem que foi com o Divaldo. Mas com um ou com o outro não faz diferença. De que, segundo a narrativa da dona Joana, tinha um amigo do Divaldo que desencarnou e estava ainda para ser desperto, estava dormindo lá no plano espiritual e estava aguardando um momento lá para ser desperto. E a mãe desse companheiro desencarnado também estava lá ajudando. E o Divaldo pede a Joana que queria encontrá-lo. E ela diz: eu te levo lá.
mas, por favor, você faça silêncio. E ele disse, não, como assim? Você acha que eu vou gritar no hospital? Ele está no hospital, como é que eu vou? Você acha que eu vou fazer barulho? Mas quando eles estão chegando, ele vê o amigo desencarnado lá ainda não desperto, ele se sente emocionado, ele dá um choque de emoção no espírito, no recém-desencarnado. E a Joana diz para ele, mas eu pedi a você silêncio. É silêncio mental. E quem de nós que tem essa disciplina para segurar a emoção e não perturbar, como diz aqui? Aqui a nossa emoção emite forças suscetíveis de perturbar. Então, é preciso um material isolante para não atrapalhar a comunicação do nosso irmão Ricardo, que vai chegar. Isso aqui também me lembra quando a gente fala no trabalho do passe, no trabalho mediúnico, né? Aquele indivíduo que não está adequadamente preparado, né? O que pode trazer perturbação para o trabalho é isolado. Está aqui, ó. Como é que acontece? Assim, ó. Eles isolam o corpo. Material, material isolante, fluídico, isolante, né? Que vai fazer com que os pensamentos, né? é, o- os fluidos desequilibrantes possam contaminar ou prejudicar aquele que está ali numa condição de ser ajudado. É ele Uhum. isolado. Então, é dessa maneira que ocorre, né? Que não sejamos nós os empecilhos nos trabalhos espirituais. Não só mediúnico, mas na palestra. Uhum. Você está fazendo palestra e tem alguém vibrando contra? É claro que isso atrapalha e muito. Eu até, há algum tempo, eu estava conversando com um amigo e ele dava passe numa casa espírita. E ele foi dar passe naquele dia com uma camisa de um time de futebol. Falei, e se a pessoa que você for aplicar o passe não gostar dessa camisa, não gostar desse time? Pode gerar uma dificuldade. Ele pode não receber o passe, ou pode gerar uma dificuldade para você. E ele disse, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? É exatamente isso aqui. Então, por isso a sintonia, por isso o pensamento é tudo, dizem os espíritos. Para o espírito, o pensamento é tudo. Então, isso é interessante de também ter isso em mente, de estarmos ali como doadores, nos colocar como doadores do que de melhor existe em nós. Eu não sei o que é fluido vital, fluido animalizado, sei lá. Mas doar o que de melhor existe em mim, em termos de energia, em termos de fluido, em termos de fluido. Diga, Carlos. Algumas obras que é do André Luiz mesmo. Ele fala em espíritos que trabalham como se fossem soldados, né? Para não permitir que espíritos que vão atrapalhar aquele tipo de trabalho penetrem naquele círculo ali. Também seria um isolamento diferente desse. Isso poderia acontecer também em casa espírita? Poderia, isso acontece, por exemplo, aconteceu na casa espírita. Acontece as casas espíritas, posso dizer todas, mas eu vou dizer, as casas espíritas bem orientadas, com certeza tem uma guarda que dificulta ou que impede espíritos de entrar que não possa entrar. Alguns entram até para receber ajuda, para serem tratados, serem ajudados. Mas normalmente eles ficam impedidos. No livro Missionários da Luz acontece isso. O casal, a mãe e a filha e o filho estão no centro e os companheiros deles estão lá de fora aguardando, porque o rapaz era voltado para a área da sexualidade, principalmente para frequentador de prostíbulo. E os espíritos estavam esperando ele sair da casa para poder se aproximar dele e orientá-lo, induzi-lo a fazer coisas contrárias, digamos assim, aos princípios morais, éticos da doutrina espírita. Então, eles ficam aguardando, mas não ficam impedidos de quando eu saio da casa espírita, a guarda é da casa espírita, não é minha. A minha guarda quem faz sou eu, ou que deveria fazer.
através da minha moralidade. Mas a casa espírita, com certeza, tem a sua proteção, desde que os seus frequentadores, os seus dirigentes, tenham, é difícil as palavras, né? Mas tenha moralidade suficiente, tenha o objetivo nobre na casa espírita, que às vezes os próprios dirigentes da casa não estão bem equilibrados. A gente vê isso também em algumas situações. Fala, Rosemary. Uma dúvida. Uma dúvida aqui, bom, Esse, tem um monte. não, é o modo de falar. É, esses espíritos, né, que no caso estão lá esperando do lado de fora, eles também não são chamados para ir para a casa espírita, ir para uma sala de desobsessão, que seja para mudar o pensamento e a conduta, ou não? Eles são chamados e muitas vezes aceitam o convite e mudam de opinião. São tratados e mudam de opinião. Eu conheço algumas situações dessas, e inclusive no livro O Sexo e Destino, do André Luiz, tem uma situação Sim. dessa, onde o Moreira é um perseguidor e depois ele passa a ser um protetor da família. Então, Eu li esse livro. isso é comum de acontecer. É. Agora, Por isso que eu fiquei na dúvida, assim, porque o Missionários da Luz eu não li. E aí, dessa situação de ficarem do lado de fora, então, assim, provavelmente, certeza deles terem sido chamados e não querem, né? Não exatamente. E é interessante que eles vão para casa e eles não entram na casa do rapaz, em função da O moralidade tratamento. da esposa do rapaz. Ah, tá. Entendi. Eles acompanham, sugerem, indicam situações, mas quando chega em casa, eles não entram. Eles esperam que o rapaz vá dormir, saia do corpo em desdobramento, ou emancipado, e vai se encontrar com eles. Então, onde haja respeito, onde haja moralidade, eles não entram para atrapalhar, digamos assim. Entendi. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Diga, Sandra. No caso, Valdeni, já que nós falamos, que vocês falaram, que nós estamos ouvindo sobre emotividade, no caso das mesas espíritas, nas mesas de trabalho para atendimento dos espíritos, quanto mais racional, melhor é o médium para o trabalho fluir melhor. É isso, menos emotivo ele sendo, mais emotivo ele sendo, ele é mais perigoso para o trabalho, ou mais racional ele é mais útil? Eu não estou sabendo formular a pergunta, mas eu espero que você consiga. Eu entendi. Eu não creio que seja quanto mais razão ou só emoção. O Emmanuel diz que nós precisamos ter as duas asas equilibradas, a Sim, sim. razão e a emoção. Então, a emoção é importante, sim, mas a emoção é equilibrada. E aqui me lembrei de outro livro, chamado Obreiros da Vida Eterna. Quando lá no velório do Dimas, a esposa do Dimas, o velório era em casa, naquela época o velório era em casa, a esposa do Dimas estava no quarto, e o Dimas, em espírito, já fora do corpo, mas ainda ligado ao corpo, está sendo amparado pela mãe do Dimas. E quando a esposa dele acorda, ela sai gritando: Dimas, Dimas, como é que ele vai fazer? E agora? Como é que ele vai ficar? E o Dimas entra em desespero. Sai correndo do colo da mãe, tenta ir para o corpo. Então, isso é uma emoção desequilibrada que atrapalha. Sim. Eu ter uma emoção, porque a emoção também pode ser saudável. Eu dou qualidade à minha emoção. Então, se eu estiver equilibrado, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas o desequilíbrio, e nós vemos aqui que esse desequilíbrio acontece também na pátria espiritual.
Uhum. E acontece no nosso lar, porque tanto é que eles isolam esse globo para ele não sofrer qualquer influência. Então, se acontece lá, com muito mais frequência, digamos assim, acontece aqui no nosso meio, nesse meio ainda dos desencarnados. Certo. Tá, obrigada, Valdemir. O engessamento, ele é muito ruim. Imagine uma reunião mediúnica em que um espírito sofredor, angustiado, não consiga retratar isso através da comunicação, porque o médium ele é muito engessado, muito formal, muito difícil, é difícil, né? O contrário também, né? Um médium que é muito explosivo emocionalmente, né? Vai dificultar o trabalho. Então, as coisas precisam ter esse equilíbrio que o Valdemir falou para benefício da qualidade do trabalho. Vai ter Sim, momento que vai chorar? Vai ter momento que vai chorar. Vai ter momento que vai estar mais menos emotivo? Vai ter lugares que vai ter menos emotivo. Mas é de acordo com a comunicação, né? E aí, entendi. nós, sabedores disso, né, vamos buscar ser esse modelador, né? Sim. Tanto aqui, nem tanto ali, né? Para que a gente tenha qualidade no serviço e no auxílio ao irmão também, né? Tá, obrigada, Mauro. E aí, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como se diz, né? Porque o espírito Sim, precisa falar. O espírito precisa colocar a dor dele, a revolta, ele precisa se colocar. O médium tem que permitir isso. Mas se o espírito quiser fazer um palavrão, o médium não deixa. Ou quer dar um soco na mesa? Não. Mas então é esse equilíbrio, esse bom senso que é preconizado, que é ideal numa reunião mediúnica, para a gente poder entender a dor do espírito. Porque se o médium não falar, ele também não tem razão de estar ali. verdade. Obrigada. Continuamos, Carlão? Né? Neste instante, foi Lísia chamada ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio de parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando meu olhar interrogativo, disse Nicolas em voz baixa. Somente agora, há bastante paz no recente lar de Ricardo lá na terra. Naturalmente a casa descansa, os pais dormem, e ele, em a nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Não lhe foi possível É por continuar. isso que eles preferem trabalhar à noite, porque é mais tranquilo, então, sossegado. Normalmente, todo mundo fora do corpo, não necessariamente longe, mas por possibilidade de estar fora do corpo. Então, por isso ele fala, somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo. Por isso que eles vão trabalhar depois da meia-noite. E essa meia-noite que eu entendi, se eu estiver equivocado, foi a minha interpretação, é a meia-noite nossa aqui da Terra. É o nosso horário aqui da Terra. Diga, Sandra. É que me ocorreu uma dúvida aqui. Eu não sei se eu buguei aqui antes, quando falou que ele estava com 7 anos, quando ela vai. Ele estará com 7 anos quando ela for reencarnar, ou ele está com 7 anos quando ela for reencarnar. Eu não sei se eu entendi isso direito, eu acho que sim. Se não foi isso, eu queria só entender uma coisa. No caso, quando ele é chamado, ele está reencarnado, né? Ele vai ser chamado em sono, né? Para encontrar com ela, que foi esposa dele em outra vida, né? Ele vem com a aparência atual dele para esse encontro, ou Não. ele vem com a aparência antiga em sonho, né? Quando ele está dormindo, ele vai aparecer para ela como era antes, na outra vida, é isso? O André vai responder logo em Ah, seguida. tá, Ele vai desculpa. explicar. Não, tudo Eu tranquilo. sou ansiosa mesmo, né? Não, fique sossegado. A Não, ansiedade tranquilo. faz parte do processo. Não, tá bom, obrigada. Então, O André vai responder. Mas tá. eu não lembro desses 7 anos. Confesso que eu não lembro se ele está com 7 anos. Mas o que ele está dizendo é que junto ao berço. Em princípio, junto ao berço, ainda está recém-nascido.
ou pelo menos com menos de 7 anos. Uma criança com 7 anos não fica no berço. Então, por isso, eu imagino que ele esteja com menos que isso. Mas ele vai se apresentar lá, o homem maduro, como ele saiu de lá do plano espiritual para vir reencarnar. Tá bom? Alguma coisa, Mauro? Não, Então, continuemos. o Carlão ia fazer uma pergunta. Não, ele respondeu, que a minha dúvida era essa. Em a nova fase junto ao berço, que relação teria? Aí ele já É a esclareceu nova aqui. fase reencarnatória no berço, porque no estado do corpo ainda está na primeira infância, né? É. Beleza. E isso é natural, né, gente? Porque, veja bem, eles vão reencarnar para formarem novamente uma família, né? Então ele já vem na frente, vai ser mais velho que ela vai reencarnar Precisam ter ainda. mais ou menos a É. mesma idade próxima, né? Não, próxima não, porque ela ainda está no plano espiritual, ele já está reencarnado. Pois é, mas são 3 anos, de 2, Ah, 3 anos. então, isso aí, É, então. Isso aí. é. Ele vai ser mais velho que ela pouco tempo. Uhum. Vamos lá, Carlão. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Aí eu E sublinhei isso aí, aí. Isso eu sublinhei. Pediu homogeneidade de pensamento e verdadeira fusão de sentimentos. Respondendo aí a pergunta da Sandra, que fez anteriormente aí. e, de novo, consistente com o que orienta o livro dos médiuns, qual a condição, né, necessária para uma reunião mediúnica segura? Comunhão dos pensamentos, Comunhão de pensamentos. né? Então tá aí. Vamos lá, Fez-se Carlão. gr- fez-se grande quietude, e Clarencio disse comovedora e singela prece. Em seguida, Lísia se fez ouvir na citar harmoniosa, enchendo o Cítara. Cítara. ambiente. Cítara, Cítara perdão. é o instrumento. Cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmão, disse, enviamos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Observei então com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísias se encarregaram, respectivamente, do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Heloísa, que integravam um gracioso coro familiar. As cordas afinadas casaram os ecos da debranda melodia, e a música elevou-se, cariciosa e divina, semelhante ao gorjeio celeste. Senti-me arrebatado à esfera sublime de pensamento, quando vozes argentinas embalaram o interior. Liz e as irmãs cantavam maravilhosa canção, composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte. Mais uma vez, né, ele coloca aqui a posição dele. Muito difícil frasear humanamente as estrofes. Muito difícil traduzir para a nossa linguagem a fala dos amigos espirituais. Ele vai fazer um esforço para adaptar, fazer uma versão, não é? Como a gente faz em música de estrangeiro. A gente faz uma versão da música, porque não dá para fazer tradução. Tradução literal, às vezes, não dá certo. Normalmente não fica boa. Então a gente faz uma versão da música. Ele vai fazer uma versão da canção aqui dos filhos e netos da Dona Laura. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada, de sombras do esquecimento. Não te doa sofrimento, jamais te tira no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguardo por vir risonho,
espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna a luz no caminho do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura de consolo e de ternura das fontes de nosso lar. Nossa casa não te ouvida, o sacrifício, a bondade, sublime caridade. De tuas lições no bem, atravessa a sombra espessa. Vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. As derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitosa acidentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhes amorosas saudações. Entendeu, Sandra? É. Respondendo aí a sua questão. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo que fosse repetida a suave canção filial, que ouviu banhada em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: Ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala, temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz. A senhora Laura chorava discretamente. Liz e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente, todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente: Pai querido, diga o que precisa de nós, esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: Sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Todos chorávamos enternecidos, quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acidentados. Ouvi Ricardo. Acinzentado. Oi? Acinzentado, de cinza. Acinzen- Sim, acinzentados. Ouvi Ricardo exclamando, quase à despedida: Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidade na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Mais uma frase que eu sublinhei. Roguem ao Senhor para que eu nunca tenha facilidade na terra. É uma coisa que nós encarnados mais buscamos, de uma maneira geral. Buscamos facilidade. E ele mostrando aqui que nem sempre a facilidade é o melhor caminho para nossa. O melhor caminho a ser trilhado. Diga, Sandra. Me parece aqui, não sei, eu fiquei com uma impressão de que, assim, para que esse propósito se cumprisse, né? Porque é um propósito receber, reunir toda a família de novo, né? E, assim, pode ter alguma interferência na Terra que altere esse plano que está sendo construído por toda essa engenharia espiritual, né? Esse reencontro de marido, mulher, tudo bem, mas de filhos, entende? Dessa reunião dessa família toda de novo. Não sei, quando ele fala assim, me parece que é um pedido, não, de fortalecimento para que tudo se cumpra, né? Ajudem aí nesse propósito, não? Porque também isso, mas quando nós reencarnamos, nós temos um objetivo de progredir. E os bens, as facilidades, como ele nos diz aqui, para que eu nunca tenha facilidade, as facilidades podem, podem e, via de regra, causam dificuldades no adiantamento moral. Por isso ele está pedindo essa dificuldade, que é para cumprir o objetivo da reencarnação. Eu vou reencarnar para evoluir. É claro que eu vou receber a dona Laura, eu vou receber os filhos, mas o objetivo da reencarnação de cada um, de per si,
é evoluir. Eu entendo assim nessa posição. E pode dar errado, tá, Sandra? Sim, Pode dar errado. Ele pode não querer formar comunhão com a dona Laura, livre-arbítrio. pode abandoná-la, né? Os filhos podem ser abortados ou não terem filhos por escolha. Tudo isso pode acontecer. O planejamento é uma coisa, né? Mas nós temos o livre-arbítrio e podemos atrapalhar bastante. Com certeza. Vamos lá, Carlão. Fecha o capítulo? É, Vamos fechar, né? Está acabando, né? Faltam tá joia. uma Vamos lá. meia página. Faltam 2 minutos ainda. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. O ministro Clarence orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava a atender às numerosas felicitações dos amigos presentes. Era Clarencio, que me falou em tom amável. André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. Não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Adivinhando-me, porém, em pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: Você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa. Possuído de júbilo intenso, agradeci chorando e rindo ao mesmo tempo, e enfim rever a esposa e os filhos amados. Depois de um ano de trabalho, uma semana de férias. A gente tem 4, né? 4, tem um mês. Ele tem uma semana de férias. De férias nada. De trabalho em outro lugar, porque ele vai para participar do processo da reencarnação da dona Laura, como ele participou depois do processo de reencarnação do Segismundo. Participou da equipe, né, que tratou da reencarnação. Nesse capítulo aí, me chama a atenção que, bom, ele está reencarnado, está sendo levado ao plano espiritual. Tem lucidez de lembrar, né, da esposa e dos filhos. Então, me parece que ele não está numa idade, mesmo na primeira infância, muito adiantada. De fato, ele deve estar ali na questão do berço, nos primeiros anos de vida. Imagino, 2, 3 anos. Por quê? Senão seria difícil algumas coisas. Primeiro, a restauração da aparência da encarnação ao qual eles se reverenciam. Uhum. Por quê? Quem modifica a aparência perispiritual é o espírito, né? Ali não fala nada disso. Porque se ele já tivesse num estado mais adiantado, como a Sandra falou, há 7 anos, já seria difícil Mais difícil. ele retroceder a essa aparência da outra encarnação, né? Uhum. Dado ele Uhum. estar mais já mergulhado na nova encarnação. Aqui também não fala se ele teve auxílio ou não para isso, né? O único auxílio que demonstra aqui é a proteção dele em relação à carga emotiva que poderia acontecer. Não fala assim. No capítulo fala que os amigos da comunicação, do Ministério da Comunicação, providenciaram para que ele pudesse estar lá. Eles ajudaram. Então É, esse auxílio aí, né? Porque senão esse seria mais auxílio. complicado. Perfeito. Então paramos aqui, né? Fechamos. Capítulo Semana que vem, 49. 49. Aí Beleza. é o penúltimo capítulo. Tá ok. Vamos então fazer a nossa prece.
agradecer pela noite de hoje, mais esse encontro. Deixa eu ver quem vai fazer. Eu vou pegar a lista aqui para quem vai fazer a prece. Elaine, pode fazer a nossa prece? Sim, Então vamos lá. Senhor Pai, Deus de bondade e misericórdia, queremos te agradecer pelos estudos dessa noite e que possamos colocar em nossa mente, nosso coração, tudo que aqui aprendemos, que durante o sono do corpo físico possamos, Senhor, ter a permissão de nos encontrarmos com os nossos amigos benfeitores para estudarmos e trabalharmos em teu nome. Assim te agradecemos e pedimos permissão para dar por encerrados os estudos dessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Respondendo aqui, Pedrão, a sua pergunta lá no seu comentário, lá no chat, o Pedrão colocou lá, né? Qual seria a imagem no pensamento da criança ao se lembrar do sonho? Bom, ela poderia não lembrar do sonho, dependendo da idade, mesmo que ela lembrasse, ela não ia conseguir se comunicar, porque não há como a gente pré-determinar como vai ser esse retorno da lembrança. Pode vir de forma simbólica, totalmente simbólica, pode não ter necessidade nenhuma da lembrança, porque é um bebê ainda, né? Muito pequeno, ou pode lembrar como sendo ele brincando num jardim, rios, né, que estavam ali. Depende muito, não tem como a gente saber qual vai ser o registro que ele vai ter desse encontro. Muito provavelmente ele não vai se lembrar de nada. Mais provável. Ou se lembrar também não vai comunicar, porque se ele é Não um vai se bebê. comunicar, exatamente. Ok. Gente, amanhã temos aqui Evangelho, então contamos com vocês aqui amanhã. A Isso gente está aí. acabando o Evangelho também, está acabando o nosso lar, acabando o Evangelho, novos projetos daqui a pouco. Céu e inferno nos aguardam. Um Ô, beijo, gente. Valdeni, Bom. Oi. você já depois do nosso lar está terminando,